Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Quinta-feira, feriado, né? Dia preguiçoso, olha a cara de inchado. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, gente? Vamos hoje para o nosso 24º dia de avivamento verdadeiro. Essa semana falando sobre as coisas que impedem o avivamento de chegar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja. Algumas das coisas que atrapalham, né? E procurar em Deus. Boa tarde, tia Carminha, tudo bem? Procurar em Deus aparar essas arestas e corrigir essas coisas que nos afastam desse poderoso avivamento que pode nesses dias transformar a nossa nação, né, gente? E isso é uma realidade, né? Nós precisamos de transformação urgente na nossa sociedade, em nosso meio, na nossa igreja. Quando eu falo igreja, gente, entenda bem, a igreja num contexto geral, tá? Temos muita gente séria trabalhando, mas temos muita coisa sendo dita e muito vento de doutrina. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, tradicionalismo, né? Que às vezes impede as pessoas de se achegar a Cristo e viver uma vida plena de alegria, uma vida plena, cheia do Espírito Santo, né? Porque muitos ainda olham para aquilo que o próprio homem institui e não aquilo que a Bíblia instituiu. E hoje nós vamos falar bastante nisso. Não esquecendo daqueles que nós precisamos orar, né? Que família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, né? Da nossa querida Dona Zilda, Frank Macron. Vamos orar por eles, vamos levantar graça e paz, Calanjo. Quero oração para todos aqueles que você vem orando e mais para uma chamada Alice Souza Melo, está com estomatite e por sua família a mãe se chama Geiviane. Tá bom, vamos anotar aqui, cadê minha canetinha? Para que a gente não esqueça, né, Nice? Vamos lá, Alice Souza e família. Uma menininha, uma criança que está com estomatite. Eu já anoto aqui que depois eu faço orações por elas também. Mãe Geiviane. Tudo bem, Nice? Vamos lá. Vamos orar pela família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Dona Zilda que está em recuperação, graças a Deus está tudo bem com ela, Frank Macron, Alice Souza e família, a menininha está com estomatite, né? Vamos pedir para Deus tocar na vida dela, aliviar essa coisa ruim, né? A mãe dela é Geiviane, orar por toda a família dela, gente. Amém? Antes vamos louvar e adorar ao Senhor. Estou com a garganta um pouco ruim, tá? E boa paz, Dona Olímpia. O deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, do que escondo no fundo do meu coração.
limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, no que escondo do mundo, no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo. Sim, Deus. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu acho lindo essa música quando ele fala, espalha o barro que ainda faltava. E a história dessa canção é sobre a mulher samaritana, né? Ela tinha sede. E a segunda parte dessa canção é sobre o cego. Aquele cego, não sei se vocês lembram lá, que os apóstolos falam, Deus, Jesus, quem pecou? Né? Jesus fala, não, ninguém pecou, isso tudo é para a glória de Deus. Aí Jesus vai lá, faz o barro, coloca no olho dele, pede para ele se lavar. O barro que ainda faltava, o que faltava para completar, a vida daquele homem. Vamos orar, gente, aí para os nossos queridos que precisam de oração, família da Dilma Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelane Tomazini, o Jorge já está novo, a Nice, né, Nice? Oração para Nice, oração para Dona Zilda que já está em recuperação, oração pelos nossos pastores, pela nossa igreja, amém, pelo Frank Macron, a Alice Souza, que é uma menininha que está com estomatite, e família, a mãe dela é Geiviane, né, Nice? É isso aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas aqui, Pai, que necessitam do Teu toque, que necessitam de cura, de libertação, de restauração na sua casa, na sua família. Muitos perderam alguém, outros
perderam alguma coisa, Senhor. Outros não conseguem encontrar o que mais importa, que é a paz, e essa paz nós só encontramos em Ti, ó Senhor Jesus. Oramos pela família da Dina Andreata, Senhor Deus, pelo Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine, Senhor, para que o Senhor vá com as Tuas mãos e o Teu Espírito Santo tocando naquela casa. Que a Tua presença transforme o lar dessas pessoas, Senhor, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta a identidade do ser que o Senhor criou, Pai, do homem. Traz de volta, Senhor, restaura, transforma o que for preciso, Senhor Deus. Vá lá com Teu Espírito Santo, Pai. Oramos pela Nice, Senhor Deus, tranquiliza ela, ela foi lá, acolheu. Eu creio que não seja nada, Senhor Deus, e eu creio que o Senhor também colocará as Tuas mãos. A dona Zilda, que está em recuperação, Senhor, te agradecemos já pela cirurgia, te agradecemos pelos médicos e os enfermeiros que ali trabalhavam. Sabemos que Tua presença ela é real naquele lugar, Senhor, onde o Senhor conduziu cada um daqueles que estavam com ela, Pai, em nome de Jesus, orando, Senhor. Oramos pelo Frank Macron, Pai. Vá lá naquele lugar, vá na casa dele, Senhor, toca na vida desse rapaz. Muda a vida dessa família, Senhor Deus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Assim como a Alice Souza, aquela criancinha que está com estomatite, Senhor, alivia, Senhor. Tira isso dela, Senhor, que não se torne algo mais grave, Pai. Oramos por toda a família, por libertação, por cura, por restauração, pela mãe Geiviane, Senhor Deus, vai entrando com o Teu poder e a Tua misericórdia naquele lá, Senhor. Oramos pela nossa igreja, pelos membros da Igreja do Nazareno de Penápolis, Deus. Oramos pelos nossos pastores, derrama sobre eles ainda mais o Teu poder, ainda mais das Tuas instruções, do Teu cuidado, em nome de Jesus, Senhor Deus. Se há mais alguém, Deus, que nós conheçamos, Pai, no nosso coração agora, que venha à nossa mente essa pessoa, Deus, que levantemos um clamor para ela, que o Senhor leve e vá com Teu Espírito Santo, com poder, graça e misericórdia sobre essas pessoas, Deus, curando, restaurando, transformando, fazendo o que for necessário, Senhor Deus. Clamamos por Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Orar por mim também, né, Nisso? Isso aí vocês fazem aí do lado de lá, né? Ora por mim bastante, gente, por favor. Necessitamos de oração todos os dias. E cada dia mais, isso que é mais impressionante. Uma das coisas que nós precisamos, que a igreja precisa restaurar, é exatamente essa oração, a oração intercessória, a oração que você sente que você precisa, necessita orar pela vida de outras pessoas. E isso é um instrumento maravilhoso, é algo que nós precisamos ter a prática de fazer isso, orar por pessoas, levantar clamor por pessoas. Isso transforma a vida de pessoas, gente. Como você acha que Paulo e Silas estavam na prisão? Tristes, não. No momento pode ter certeza que eles sentiram alguma coisa, mas aí veio aquele momento da oração e de louvar ao Senhor com palavras e com cânticos. Não sabemos qual cântico é esse, mas eu acredito que seja um cântico de exaltação e de alegria, porque eles tinham a certeza que Deus estava com eles naquele momento, assim como Deus está com nós através do Espírito Santo. E isso é um motivo de grande alegria para cada um de nós, amém? Amém? Gente, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, aí, pronto. Então, gente, nós precisamos sim orar, intercedendo, clamando pela vida das pessoas. Isso é a nossa função como discípulos de Cristo e como discipuladores um dia dessas pessoas que nós estamos orando. Porque eu creio que quando nós oramos por pessoas, Deus entrega elas nas nossas mãos para que nós possamos discipulá-las também. Pensa nisso, de repente é a hora de você sair da sua zona de conforto, como nós falamos ontem, e ir até elas, orar pessoalmente, impor as suas mãos com poder e graça, e Deus virá com poder e graça e misericórdia, não somente sobre a vida delas, mas como sobre as nossas vidas. Amém? Como eu posso dizer, eu incentivo você a fazer isso. Tenha coragem, vamos lá, Deus está aí, o Espírito Santo enche a tua vida de graça e misericórdia. Mas Carlos, eu não sou digno de orar pela vida de ninguém. Quem disse isso para você? Você crê em Cristo? Você dia após dia está sendo uma nova criatura? Você está buscando ser melhor dia após dia? Você é digno, sim. Você é chamado filho. Amém? Dobre os seus joelhos, ore. Mas eu sou tímido. Tudo bem, tudo bem. Fecha no seu quarto, faz aquele lance, fecha no seu quarto, dobre os seus joelhos, mentaliza aquela pessoa e ore por ela fervorosamente, poderosamente. Nem que seja 2, 3 minutinhos. Amém? O que importa é o que está aqui dentro, é o que está no coração, que é uma das coisas que Deus espera de nós.
A gente ouve muitas músicas dizendo Deus nos surpreenda, mas eu acredito que Deus espera que nós nos surpreendamos, porque Ele conhece a gente, Ele conhece, se Ele fala que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem quais são as intenções do nosso coração, se é verdadeiro ou se é falso. Mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, Ele vai transformando o nosso coração, e não é possível que isso não aconteça. Não é possível que nós sejamos tão enganados por nós mesmos, não acreditando nisso. É lógico que isso aí é uma armadilha do inimigo, ele deseja que nós não acreditemos nisso, que nós não mereçamos perdão, que nós não merecemos ter novamente o olhar de Deus e o olhar de Cristo sobre as nossas vidas. Mas isso é uma mentira, contada pelo mundo, contada pelo inimigo, certo? Ele te ama, ele deseja com que você retorne a ele, ele deseja com que você cumpra aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Amém? Isso a gente fica, às vezes, com medo, e a gente fica com receio de fazer alguma coisa e ser apontado por alguém ou condenado por alguém. Isso é obra do inimigo. Coloca isso na tua mente, isso é obra do inimigo. Tá bom? Se isso acontecer, não se preocupe. Não se preocupe. Nisso que eu estou falando para você, eu me recordo uma vez, o pastor Ronei está aí, ele vai se lembrar dessa cena, que nós estávamos ensaiando na frente da igreja, do nada começaram a chamar a gente lá, e tinha uma mulher possuída, né? Ela estava possuída, ela foi passar, acho que ela ouvia as músicas, umas coisas assim, e o inimigo pegou ela. E aí eu fiz, né? Eu muito novo, muito menino ainda, na fé, na caminhada, isso faz uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. E eu comecei a bater papo com o inimigo, e ele começou a apontar para mim: eu te conheço, eu sei quem você é, que não sei o que, que não sei o que. Aí o Rony falou: não entra na dele não, entendeu? Não podemos entrar na conversa do inimigo, no papo do inimigo. Nós devemos olhar para Cristo, porque é Ele que olha por nós, é Ele que cuida de nós. Amém? Então, tenha essa fé e essa certeza. Vá, você vê que essa pessoa precisa de oração, peça licença, pergunte para ela: posso orar por você? Só isso. O que a gente pode fazer é orar. Desculpa. Jogar na vida dessa pessoa o amor de Cristo através da oração, do perdão. Amém? Faça isso, tenha coragem. Vamos lá, tá bom? Vamos para o nosso 24º dia. 24 dias se passaram do nosso avivamento verdadeiro, esse livrinho maravilhoso aqui, ó, que tem trabalhado bastante com esse cara aqui. Creio que tenha trabalhado com vocês, e a cada dia uma surpresa, uma nova surpresa e um novo aprendizado, né? E eu tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas já esse livreto aqui também, tá bom? E depois que a gente terminar, se alguém quiser emprestado aí, pode pedir para mim, eu empresto. Eu tenho outro ali, se quiser xerocar, alguma coisa do tipo. Porque eu vou falar para você, não é porque a gente está fazendo isso aqui que isso aqui não deve ser feito, não. Toda vez. Isso aqui, cara, é um material rico que nós podemos ter como devocional diário, mês a mês. É poderoso. Principalmente porque ele fala do nosso eu, né? Ele fala de quem nós somos. Ele vem para transformar quem nós somos e falar de quem nós somos. E isso nós temos vários textos falando na Bíblia: quem eu sou, quem você é. Vamos lá? Tradicionalismo. O que é tradicionalismo? É aquilo que é tradicional. Por exemplo, eu fui católico há muito tempo, e a Igreja Católica ela é tradicional nos seus ritos, e ela segue os seus ritos, né? As igrejas cristãs evangélicas também têm esses ritos, esses costumes. É correto, porque para você seguir um cronograma, óbvio, né? Mas o tradicionalismo, às vezes, ele nos impede de chegar em algum lugar. Não que ele não é importante, eu acho assim, o tradicionalismo ele é importante sim, mas ele tem que evoluir de acordo com o que o tempo passa. Não tem como, a gente vive num tempo onde tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser com muito detalhe. O tradicionalismo ele preza por isso, por detalhes, por cuidado e tal, mas ele tem às vezes afastado pessoas da glória e da graça de Deus, porque essa pessoa não pode, aquela não pode, isso não pode, aquilo não pode. Eu também acredito que tem muita coisa que não pode, muita coisa está entrando na igreja que eu acho completamente errado e completamente equivocada, certo? Porque, pode deixar, dona Olímpia, eu empresto para a senhora assim, tá? É completamente equivocado algumas coisas. Por exemplo, eu tenho várias tatuagens. Eu lembro, numa das primeiras igrejas que eu fui,
e eles olharam minhas tatuagens. Vou contar um fato que aconteceu comigo, desculpa pela tosse, a garganta ruim, coçando bastante. É um fato que aconteceu comigo numa igreja batista que eu estava em Sinop trabalhando, fiquei lá por 15 dias. E eu vou numa igreja, né? Vou numa igreja batista, não tinha nazareno na cidade, vou numa batista, porque eu nasci numa igreja batista. Cara, cheguei lá, eu pensei que era EBD, era um culto às 9 horas da manhã. Eu cheguei, era 5 para as 9, fui entrando, o rapaz me barrou na porta, espera só um pouquinho, enquanto ele faz a introdução do culto. Eu falei, tudo bem. Parei ali, fiquei na porta esperando, na hora que o cara terminou, ele falou, agora pode entrar. Aí eu ia chegando para me assentar, já acontece essa história antes, eu ia chegando para me assentar, e aí eu vi, tinha uma moça sentada, eu falei, eu não vou sentar do lado da moça, né? Pô, olha eu sendo tradicional, né? Vou orar que lá na porta fui barrado, eu vou me policiar aqui também, não vou sentar do lado da moça, né? De repente o marido não gosta. E aí tinha uma fileira do lado, não tinha ninguém sentado, eu fui sentar, mas rapaz, o cara veio de lá correndo assim, falou, não, o senhor pode sentar aqui. Olhei pra cara dele e falei, caramba, velho. Sentei. Beleza, abri minha Bíblia, tô ali esperando, né? Que espetáculo foi aquele, cara? Tinha até fumaça. Pra mim, a Rosana ia sair do meio, como uma deusa. Aquilo já fechou meu coração, pra você entender. Já fechou meu coração, de repente passa um trem voando na minha cabeça, assim, uma grua com uma câmera, e lá vem essa mulher cantando no meio do negócio, uma moça loira, e pá, toma Ana Paula Valadão. Aí eu falei, caramba, velho. Não por causa da Ana Paula Valadão, mas por causa do show, 9 horas da manhã, aquilo. Eu vim aqui pra aprender a palavra de Deus, né? Tá bom. Aí eu já olhei pra um lado, pro outro, falei, eu vou levantar, eu vou embora. Aí na hora que eu fui levantando, o introdutor olhou de novo pra mim e falou, eu vou ficar sentadinho aqui, quietinho. Fui assistir o culto, cara, que decepção. Aí eu fiz um comentário baixinho, falei, nossa, completamente equivocado. A mulher olhou pra mim e falou, o que o senhor disse? Eu falei, não, nada não. Eu tava falando, né, porque a gente estuda, vê, e o pastor tá falando de nada a ver, cara, uma coisa nada a ver com a outra. Aí à noite eu fui em outra igreja batista, uma bem pequena, a primeira igreja batista da cidade menor, não tinha toda aquela pompa. A palavra que o pastor pregou naquele dia de manhã foi a mesma que o outro pregou à noite. E aquela igreja sem pompa, simplesinha de tudo, ele falou a verdade do evangelho, sem tradição. Eu cheguei, eu sentei, eu levantei, eu andei, eu bebi água, fui no banheiro, fiquei à vontade. Depois veio, conversou comigo, oi, tudo bem, de onde você é? Aí eu expliquei, coisa e tal. A outra, que parecia ser mais liberal, ela é cheia de tradição, ela tinha que funcionar de acordo com a cartilha do líder. A outra, ao contrário, já era mais calorosa, mais amorosa. Onde você fica numa situação dessa? Naquela que te acolhe, né? Naquela que não fica prezando pelas tradições. Que um rapaz entrando dentro da igreja atrapalhar para fazer a introdução? Eu respeito aqueles que usam desses usos e costumes, sim, porque nós temos que respeitar, mas eu vou falar para você, em muitos lugares isso não funciona. Em muitos lugares isso não vai funcionar. E isso acaba com a gente. É só uma introdução aqui a respeito do que a gente vai falar, tá? Vamos ao texto, ó. Texto de Marcos, capítulo 7, versos 6 e 9, né? Aqui é Jesus falando, quando ele é indagado pelos fariseus e todos os eus que existiam naquela época, né? Sobre o porquê que os apóstolos comiam sem lavar as mãos, essas coisas todas. E aí Jesus Cristo dá uma resposta pontual, que uma das coisas que Jesus Cristo tinha era ser pontual nas respostas. Uma das coisas que nós precisamos aprender é ser pontual nas respostas. Ele deu a resposta, ele mostrou o erro dos caras, ele mostrou o porquê e parou por ali. Nós precisamos ter essa sabedoria nos dias de hoje, às vezes, para falar alguma coisa. Vamos lá? Marcos capítulo 7, verso de número 6, vamos começar até o verso número 9. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses aqui eram sacerdotes daquele tempo, né? Que de fato, de forma alguma, iam aceitar um rei que veio dos pobres, de forma alguma, já começa por aí. 7, verso número 7, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É disso aqui que nós vamos falar hoje. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens.
E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições, vãs doutrinas. É isso que nós vemos hoje, vãs doutrinas, formas de doutrinar. Às vezes você fala, mas aquela igreja não é tradicional, Carlos, mas ela está agindo de forma errada. De certa forma, ensinando de forma errada, com vãs doutrinas, mas sim, ela cria um tradicionalismo dentro daquilo que ela é. Entendeu? Eu, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas reclamando de igrejas celulares. Se essa pessoa ela não serve, ela não tem um dom para trabalhar em célula ou para viver em uma célula, eles descartam ela. Eu já ouvi isso aqui na cidade, tá? De igrejas que trabalham em células. Então, esse tipo de coisa afasta as pessoas da presença de Deus, porque, por exemplo, a pessoa chega, vê aquela igreja, legal, tudo bem, as pessoas calorosas e tal, mas aí a pessoa ela não consegue desenvolver no meio e eles não dão um jeito de trazer essa pessoa mais para perto, porque se eles já percebem que ela não vai vingar, eles já começam a afastá-la. E aí, tipo assim, que vá para outro lugar, aqui não cabe. Já vi igrejas, por exemplo, fazendo, porque esse cara ele é muito assim, então aqui não serve, porque aquele ali é daquele jeito, não serve. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que parada é essa? Como assim não serve? Que papo é esse que não serve? Lembra ontem que nós falamos que ele veio para todo o mundo, para todas as nações, para todas as pessoas? Muitos não aceitarão, sim, muitos não aceitarão, mas ele veio para salvar o mundo, todo o mundo, todas as pessoas que o aceitarem e crerem nele. Mas as pessoas estão impedindo os demais, essas pessoas que estão procurando algo, procurando alguém a se achegar em Cristo por causa de tradições, por causa de usos e costumes. Eu sou adepto a uma das coisas que mais me liga é a organização. A igreja ela tem que ser organizada assim de ponta a ponta. Ela tem que ser organizada para que as coisas não saiam do trilho, mas dentro daquilo que Jesus Cristo nos ensinar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente precisa entender que dentro disso existe um universo muito grande, que nós não podemos excluir pessoas porque ela não cabe dentro da doutrina da igreja. Que papo é esse? Gente, por exemplo, um dos grandes problemas que eu teria hoje é a doutrina que eu mais, como posso dizer, com que eu mais me atenho, com que eu mais reconheço. Ela é diferente da igreja que eu congrego, mas nem por isso eu não posso viver ali. Podiam muito bem chegar em mim, Carlos, mas já aconteceu isso, tá? De chegar, Carlos, cuidado com as publicações, coisa e tal, tudo bem. No tempo que eu comecei, que eu era muito radicalzão, eu não aceitava, depois eu... Por quê? Porque aquela ali é a forma, a teologia daquela igreja é essa. Então vamos seguir, não tem problema. Porque paralelamente as duas vão chegar no mesmo ponto, certo? A visão principal é Cristo, de uma ou da outra. Então quer dizer, o que adianta eu ficar recalcitrando contra os arguilhões, você ficar recalcitrando contra os arguilhões, se o ponto principal de toda a igreja é Cristo? Entendeu? Então os usos e costumes, isso não pode causar diferença entre pessoas. Claro que um vai se encaixar mais aqui por causa de um detalhe, outro vai se encaixar mais ali, respeitando as devidas proporções, amém. Tem pessoas que vão gostar mais da igreja X do que da igreja Y por causa de algum detalhe, alguma outra coisa, é claro. Mas se a pessoa chegar até você, você não vai receber simplesmente porque ela é diferente dos padrões que de repente um homem colocou como padrão dentro de um lugar? Por favor, me poupe. Por isso esses atos de racismo, porque os padrões são definidos por quem? Por homens, né? E o homem é mau, o coração do homem é mau e enganoso. Ele intenta o mal. Infelizmente essa é a realidade do homem nos dias de hoje. E sempre foi desde Adão e Eva depois do pecado. Caim e Abel. Lembra, na época de Noé, tá aí, ó. Estamos tão parecidos com aquele tempo de Noé, por isso que o fim dos tempos está tão próximo. Acho que o mundo nunca foi tão parecido, a falta de respeito, intolerância, essas coisas tais. E principalmente por causa do tal do tradicionalismo. Vamos tomar cuidado, ser tradicional é bom, não é ruim, mas tem que tomar cuidado com o que isso pode fazer afastando pessoas. Amém? Mais um verso. Colossenses, capítulo 2, verso de número 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas,
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não a Cristo. Isso aqui, cara, já vem de frente dando um tapa na cara, nos acertando. Presta bem atenção, vamos ler de novo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado neste texto aqui, ó. Eu entendo o seguinte: você chega num lugar, é um lugar mais extrovertido, um lugar mais feliz, um lugar que você chega, pô, legal. Temos que tomar cuidado com isso também. Às vezes você chega numa igreja mais tradicional, ali os cânticos são mais, entendeu? Quase não tem palmas, o povo também. É muito importante tudo isso e saber o que é certo, o que é errado dentro disso. Às vezes a igreja muito quieta está agindo de forma errada, a igreja muito feliz de forma certa, ou vice-versa, ou as duas não estão agindo com coerência nenhuma com a palavra de Deus. E isto tem afastado pessoas e mais pessoas da igreja. Porque existem julgamentos, pré-julgamentos, né? Preconceito, a palavra preconceito. Um preconceito das coisas. E aí? Como nós podemos, como homens, definir isso? Os homens definem, eles criam a sua sistemática e seguem aquela sistemática. E quem quiser que siga essa sistemática, quem quiser ficar aqui, que seja desse jeito. E não é assim, gente. Principalmente se tratando de igreja, principalmente se tratando de reino, não é nem igreja, de reino. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quando ele vier buscar a nossa igreja, quando tudo isso acabar e nós estivermos na presença dele, qual vai ser as diferenças de mim para o outro? Nenhuma, porque todos estarão servindo a um único Deus, cantando santo, 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 em uníssono, em uma só voz, a um único Deus, e esse Deus estará lá sentado no trono. Que tradição, que a vã filosofia, que o homem definiu vai servir lá em cima? Nada. Se eles criarem uma sistemática aqui para que você ande no caminho da forma correta, isso a Bíblia, gente, já nos contrasta o que é certo e o que é errado. Nós já temos o conhecimento, o pleno conhecimento disso. Eu sou um cara de 40 anos de idade, eu tenho 12 anos de convertido, nesses 12 anos já ouvi o que é certo e o que é errado várias vezes. Se eu não tiver isso como ponto principal, saber o que é certo e o que é errado, o irmão que chega 6 meses na igreja, ele passa por um discipulado, o discipulado ele mostra o plano de salvação, ele ensina sobre todas as doutrinas da Bíblia, tá? Da Bíblia, não é do homem, não, da Bíblia. O discipulado ele tem que ser feito assim, ele tem que ensinar a Bíblia, ele não tem que ensinar o que é a igreja. Depois que o cara aprender o que é a Bíblia, o que Deus fala a respeito de mim e dele, e ponto, aí sim a pessoa apresenta a doutrina da igreja. Ótimo. Que a igreja é assim, 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 assim. Ponto. Mas hoje em dia nem o discipulado tem mostrado isso. O discipulado tem trazido pessoas para dentro da igreja, aceitando Jesus Cristo e ensinando o mamão com açúcar e o mel, mas não mostra o que de fato é o Evangelho de Cristo. Aí sim nós caímos no erro. Vamos lá? Todos temos nossas tradições, de uma forma ou de outra, nos apegamos àquilo que nos foi ensinado desde crianças e acabamos criando tradições em muitas áreas da vida. Isso é fato. Eu mesmo nasci católico. Eu mentia para o meu pai que ia jogar futebol para ir para a igreja, né? E o dia que ele descobriu, doeu. Foi complicado, né? Mas aí Deus proveu o cordeiro na minha vida. Mas eu ali aprendi, eu fui catequizado, eu aprendi isso, eu era coroinha, eu era servo ali e tal, e ali eu também aprendi algumas coisas e algumas doutrinas, algumas rotinas, algumas coisas, e isso eu carreguei durante muito tempo na minha vida, até a adolescência, mesmo sendo um curto prazo de 2 anos eu fui coroinha, eu não me lembro, acho que foi isso mesmo. E ali eu aprendi muita coisa, eu vivia na igreja, minha mãe vivia na igreja, a gente morava do lado do Lar Vicentino e dentro do Lar Vicentino tinha uma igreja, então nós participávamos ali das missas e eu participava da missa de domingo de manhã na matriz de Mirassol, que era a minha cidade, onde eu morei muito tempo, onde praticamente eu vivi um período da minha infância. Mas para você ver, eu carreguei essas tradições durante muito tempo comigo, né?
quem é cristão, que nasceu em berço cristão, em berço evangélico, também tem algumas tradições. Você vai perguntar para o meu sogro, por exemplo, ele tem tradições e tradições que ele carrega até hoje, coisas que hoje ele tem que às vezes fazer um pouquinho de vista grossa, porque se for buscar na verdade mesmo, às vezes tem coisa que provavelmente vai incomodar ele, que as pessoas não seguem. Por exemplo, uma das coisas que nós, né, são as vestimentas, a forma de se vestir, e isso aí, a forma de, a reverência, gente, a reverência quando se chega na igreja, aquele momento que a pessoa quer colocar o joelho no chão e orar e está todo mundo falando em volta. Uma das coisas que nós temos que resgatar que é a tradição. Isso sim são coisas boas da tradição. A forma de receber as pessoas na igreja, essas coisas, entendeu? Agora, o que as outras... A diferença só porque a pessoa tem uma tatuagem, só porque a pessoa é diferente, só porque a pessoa tem um cabelo azul, entendeu? Vai chegar um tempo, e já chegou esse tempo, que de repente nós receberemos pessoas que, né, vamos falar aqui, homossexuais na igreja, nós temos que respeitá-los da mesma forma, porque nós temos que amá-los, sim. Não concordamos com as práticas, mas nós vamos amá-los. E há que Deus venha mudar a vida deles, em nome de Jesus. Isso aí também, gente. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. São as diferenças. As diferenças, elas têm que se encaixarem. Isso em nós cristãos, tá? Respeitando a opinião, respeitando o próximo, respeitando as decisões, respeitando a forma de falar. Temos que exortar, chamar a atenção, mas dentro daquilo que a Bíblia nos chama a atenção, para que nós possamos chamar a atenção sem julgamento. Mas falar a verdade não é julgamento, tá, gente? Por favor. Esses dias de manhã até comentei com meu sogro, falei, eu perdi o senso de que é verdade, porque tem coisas que as pessoas falam que você fala assim, peraí, falar a verdade agora dói? Dói, eu sei que dói, mas falar a verdade agora não pode? Como assim? Gente, uma das coisas mais importantes é falar a verdade. E você respeitar a verdade. Ah, mas não é a minha verdade, o problema é teu, respeita. E ponto. Entendeu? Em termos religiosos também, temos as tradições tão fortes que muitas vezes são um impedimento às pessoas de conhecerem a Deus vivo e verdadeiro. Aqui, tá vendo? Tem determinadas coisas que nós fazemos que nós impedimos as pessoas de conhecê-lo e o interesse passa. Passa. Eu mesmo, por exemplo, olha, presta atenção. Quando eu conheci a Camila, né? Eu vinha de um relacionamento de 10 anos, estava separado, coisa e tal, já há algum tempo. Conheci a Camila e não foi por ela, tá? Na primeira vez que eu fui na igreja, foi porque a minha irmã estava, abençoando o relacionamento dela com meu cunhado. Era na igreja Plenitude, né, onde a Camila, a família congregava. E eu cheguei lá naquele lugar e fui tomado de algo diferente, porque eu fui muito bem recebido pela pessoa que eu era. Eu fui muito bem recebido. Eu já estava passando por uma transição de mudança em mim. E aquilo foi muito importante naquele dia. Aquilo foi transformador para mim. Certo? E ali eu reconheci de fato, e eu via a diferença das pessoas com que me receberam com amor, com carinho, certo? Olhavam para mim, não olhavam com um olhar de reprovação, a não ser a minha sogra, que ela ficou meio assim comigo. E naquele dia nós resolvemos isso aí já de cara, porque, né, o que ouviam de mim era terrível, eu nem era tão terrível assim, mas para você ver, mesmo assim as pessoas ouvindo o que ouviam de mim, me receberam bem. Você imagina se elas não tivessem me recebido naquele dia? Aquele dia ali foi determinante na minha vida. Se eu tivesse sido mal recebido naquele dia, pode ter certeza que eu nunca mais voltaria. E eu talvez não estaria aqui agora. Quer dizer, não sei, isso aí é Deus que sabe, né? Isso aí é Deus que determina as coisas na vida da gente, pelo menos eu creio assim. Deus coloca a gente na hora certa, no lugar certo, no momento certo para fazer as coisas que tem que ser feitas. Há um propósito e o propósito dele não deixará de ser cumprido porque fulano ou ciclano não te aceitou. Vai acontecer em outro lugar, pode ficar tranquilo. Mas se eu não tivesse sido recebido ali,
por causa disso aqui, ó. Em termos religiosos também temos as tradições tão fortes que muitas vezes são um impedimento às pessoas de conhecerem o Deus vivo e verdadeiro. Já aconteceu isso com você? Pensa aí, de repente já aconteceu isso com você, né? Por exemplo, quando evangelizamos alguém, uma das grandes barreiras para aceitar a mensagem e entregar a vida a Cristo é a tradição familiar. Conheci algumas pessoas que um grande amigo nosso, católico também na época, e casou com uma irmã, uma amiga nossa. Eles são meu irmão de sangue, de sangue não, de coração. Nós não temos o mesmo sangue, mas a gente, por mais que nós estejamos distante, e ele tinha a tradição familiar dele católica. Para ele foi muito complicado no começo, mas Jesus pegou ele com garras de leão tão forte, e foi tão maravilhoso agir no Espírito Santo na vida dele, que ele já não se preocupava mais. Por quê? Porque essa mesma igreja que eu falei para vocês o recebeu bem, o recebeu com amor. As pessoas o abraçaram, as pessoas o trouxeram para perto, as pessoas falaram com ele. Então essa tradição foi se minando, porque ele já não se preocupava mais com o que a família falava. Sim, doía, mas ele não se preocupava mais, crendo que a família também viria para Cristo. Mas houve sim um toque, houve sim ali um momento diferente na vida dele. Imagina se as pessoas não tivessem o recebido, né? Então, gente, nós precisamos entender que as pessoas precisam ser amadas, primeiramente, para se chegar em Cristo. Deixa de ser religioso nas coisas, deixe para lá. Fale apenas o que a Bíblia pede para nós falarmos, que é de Cristo. Lembra Paulo chamando a atenção de Pedro, porque Pedro não queria se assentar com os gentios? Ele chamou Pedro, de certa forma, de hipócrita, né? Porque Jesus fala para ele uma coisa e ele vai lá e não faz o que Jesus falou. Paulo chama a atenção dele. Eles têm uma pequena discussão. Porque como assim você não quer sentar com os gentios né? Você entende isso? Para você ver, a Bíblia nos nos relata uma situação parecida, por causa das tradições, porque Pedro era judeu, porque os gentios não... Você entende isso? Jesus vem nos trazendo a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela contrasta se você olhar para ela tem 360 graus. Se você olhar, você consegue enxergar muita coisa em volta daquela parábola. Mas uma delas o samaritano, é um povo excluído do povo hebreu, do povo judeu. Eles não gostavam, eles não se misturavam. Mas quem ajudou aquele homem que estava no caminho? Foi o levita? Foi o sacerdote? Não, foi o samaritano. O samaritano pegou aquele homem, curou as feridas dele, levou aquele homem para uma hospedaria, deu dinheiro para o cara e falou: quando eu voltar eu acerto o que falta. Isso é Jesus falando diretamente conosco, eu e você que somos gentios, que fomos enxertados na videira por Jesus Cristo. E por que nós não aprendemos essas coisas no dia de hoje? Por que nós não fazemos essas coisas? Porque nós vivemos num tempo onde o rei desse mundo cegou a nossa realidade, a nossa verdade. A igreja ela está trabalhando dentro do seu quadrado, esquecendo que lá fora existe outro quadrado, e outro quadrado, e outro quadrado. Ela se fecha dentro do seu templo, ela trabalha dentro daquilo que lhe cabe e ponto. Muitas igrejas, eu estou falando isso de muitas, tá, gente? São muitas que fazem isso. Mas tem muitas igrejas também que fazem completamente ao contrário. Elas têm o seu quadrado, mas elas lutam, elas vão atrás de outros. Elas criam sistemas, elas criam coisas para poder evangelizar e falar com pessoas. Entendeu? Então nós precisamos abrir a nossa mente mediante muitas coisas que vêm acontecendo. Nós precisamos aceitar onde nós estamos errando como corpo de Cristo. Não querem mudar as coisas. Alguns dizem: eu nasci nesta religião e vou morrer nela. Eu já falei isso. Eu já falei, graças a Deus, Ele mudou a minha situação. Graças a Deus, Ele mudou esse coração de pedra e transformou num coração de carne, né? No ser humano, isso é um mecanismo de defesa natural, pois as mudanças podem acarretar oposição. E como? Imagina você que bebeu a vida inteira, se divertiu, foi para as farras, que nem eu, assim, chegar num dia, simplesmente não é mais isso não é mais para minha vida, me desliguei completamente das pessoas e do mundo.
lá de fora. Hoje as pessoas olham para mim com respeito, não porque eu as dispensei, não. É porque eu mudei minha vida e respeitei elas. Elas podem também mudar de vida. Se perguntar para mim quais são os benefícios disso, são muitos. E os malefícios, nenhum. Porque se você se apegar ao que os outros falarem, você não vai a lugar nenhum. Esquece disso. Se apega naquilo que Deus fala, naquilo que a Bíblia fala de mim e de você. Quem nós somos e para onde nós devemos ir. Amém? Na questão do avivamento, a coisa funciona da mesma forma. Temos igrejas que muitos anos vivem em suas tradições e têm uma grande dificuldade de mudanças. E como tem, gente? E como tem? No cenário evangélico brasileiro foram criadas algumas nomenclaturas pejorativas, pois colocam rótulos em todas as igrejas sem sequer conhecer a realidade delas. Por exemplo, dizem que há os pentecostais, os tradicionais e agora rotularam um novo grupo que chamam de neopentecostais. Isso aqui a gente estudou esses dias atrás. Realmente, gente, a gente precisa entender que cada um segue do jeito que acha que deve seguir, dentro da sua tradição, dentro da sua doutrina. A gente tem que respeitar. E claro, o evangelho é um. Aí que está o X da questão. O evangelho não são vários, não. São 4 evangelhos, 4 livros falando do evangelho de Cristo. Mas o evangelho é um só. Cristo é um só. O agir de Cristo já está relatado na Bíblia. Às vezes você olha aqui para os neopentecostais e a forma com que eles trabalham, está errado. Aí nós temos que apontar o erro, sim. Entendeu? Mas respeita eles, respeita. Se eles estiverem errados, eu vou falar. Isso aí, gente, não pode ter certeza. E temos que falar sim, temos que mostrar o erro, levantar e elucidar o erro. São vãs doutrinas, levando muitas pessoas, às vezes, à morte espiritual. Entregando suas vidas onde não deve entregar e para quem não deve entregar. Né? Temos que tomar cuidado. Cada um destes grupos tem algumas características que determinaram os rótulos. Pessoalmente, não concordo com essas nomenclaturas e confesso que já fui muito classificado nas 3. Isso aqui é Edson Queiroz falando, tá? O problema aqui não é nomenclatura. Gostaria que você, leitor, não se prendesse a essa nomenclatura, não se importando com qual classificação deram a você, o que eu e você somos. O mais importante é você olhar para a sua vida pessoal e sua igreja e analisar a realidade de fatos. Há uma evidência forte de avivamento na sua igreja, na vida da sua igreja, na sua vida e na vida da sua igreja? O que sua igreja tem feito? O que sua igreja tem plantado? Ela tem dado frutos? Mas quando a gente fala frutos, gente, é frutos de verdade. Tá? Vidas sendo salvas, vidas transformadas, pessoas que bebiam e não bebem mais, pessoas que batiam na esposa não batem mais, mulheres que se prostituem e não se prostituem mais, filhos que se drogavam não se drogam mais. Isso é avivamento, é mudança de vida. Agora, por exemplo, o pai vai para um lugar desse, o filho dele é drogado, o cara, em vez de ajudar o filho, ao contrário, fala, abandone isso aí. O marido está batendo na esposa, não, irmã, ore. Pronto, o cara amarrota a cara da mulher todo dia. Ora, irmã, que Deus vai mudar. Ora, vamos fazer uma campanha forte. Traz aqui R$500, nós vamos fazer uma campanha forte para mudar essa situação. Oferta na vida, oferta que Deus ouve. Meu amigo, Deus vai ouvir oração e oferta de louvor. Vai procurar as ofertas lá no Antigo Testamento que você vai entender quais são essas ofertas. Se você for ver a representação de cada oferta e de cada forma de ofertar e por que ofertar, você vai lá em Levítico, vai lá procurar em Levítico que ele vai te mostrar, a Bíblia vai te mostrar. E a representação espiritual de cada elemento, de cada forma de fazer um sacrifício ali, entendeu? Hoje as pessoas acham que simplesmente entregar dinheiro em oferta vai resolver muita coisa. Não, se você não mudar a sua vida, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, nada. Nada. Entenda bem isso. Coloque isso no seu coração. Você quer mudar a tua vida? Clame por um avivamento, clame por mudança de vida, clame por uma nova vida, clame por um novo ar, clame por um novo dia. Que Deus pode fazer. Amém? Deus está preocupado com a sua eternidade, meu querido. A sua vida aqui na terra Ele já preparou. Vamos lutar, vamos buscar, sendo correto, sendo direito. E eu aprendi isso há pouco tempo, gente.
Eu já fui muito errado sendo cristão. Eu já ostentei uma vida de cristão fazendo muita coisa errada. E hoje eu corrigi minha vida, graças a Deus, e Deus me mostrou isso com muita dor, muito sofrimento. Sofro muito ainda por causa disso. Porque hoje eu vejo o tanto que eu fui errado, o tanto que eu fui canalha, o tanto que eu levei Cristo ao vitupério. E nós precisamos falar isso e expor essa situação, você sabe por quê? Para que de repente você olhe e fale, nossa, ele não era santo, nunca fui, estou em processo de santidade. E pela misericórdia de Deus eu creio que eu chegarei até onde eu preciso. Mas hoje eu tenho uma nova visão das coisas, gente. E isso que eu estou querendo falar para você, busca um avivamento na sua vida. Por isso que quando eu falo para você que esse livrinho aqui tem me amarrotado todo dia, tem me tirado o sono em algumas madrugadas, para que eu fique prestando atenção, para que eu reflita de como eu estou vivendo, de como a igreja está vivendo, de como a comunhão está sendo quebrada por causa de detalhes e pouca coisa. Não permita que por causa das suas tradições você deixe de experimentar a grande bênção de se aprofundar na vida com Cristo. Isso nós estamos falando de tradições, e tem coisas que o homem incrusta dentro de você porque o inimigo coloca, que é não se perdoar de forma alguma. Já aconteceu isso comigo, provavelmente já aconteceu com você, e você não consegue se perdoar e aquilo te come por dentro. Coloque isso na mão de Cristo, gente. Abandona isso, larga isso, coloca lá. Ele vai pegar isso e vai sumir com isso da tua vida. E você vai se arrepender, e você vai transformar a tua vida, e vai avivar a tua vida, e vai viver um novo momento com Ele. E é isso, é isso, gente, que interessa, é isso que nós ansiamos, é isso que nós queremos, ter uma vida com Ele, ou não? Diga para mim, o que você anseia tanto? O que te impede de chegar neste lugar, gente? É tão maravilhoso, é tão bom, é uma paz que, mesmo você estando triste num dia, você sabe que alguém está te carregando nessa tristeza, e é Ele, porque essa tristeza não te afunda, você fica ali triste, cansado, mas você sabe, Ele te pega pela mão e te carrega até o final desse dia. Vai ser um dia duro, um dia complicado, mas Ele te carrega, Ele te leva pela mão. Fique firme nas doutrinas da palavra de Deus e cheio da vida de Cristo. É a Bíblia, meu irmão. A Bíblia é o centro da nossa fé. É ela que nos ensina, ela que nos leva a entender e compreender quem é Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus. Faz nós conhecermos a Cristo, os seus apóstolos, os seus discípulos. Você vai no Antigo Testamento, você vê quantos homens foram abençoados por serem obedientes, por seguirem um caminho reto, um caminho direito. Existem apenas uma doutrina a seguir, gente, e essa doutrina é a verdade de Deus. É o que Ele tem para mim e para você. E ponto. Amém? Para de ficar se julgando, para de ficar se diminuindo. Tira isso de dentro de você. Você é um participante do corpo, você é um membro importante do corpo de Cristo. Seja lá qual for a igreja que você participe, qual congregação que você congregue, esteja ciente de que você é uma peça preciosa na vida de Cristo. Muitos de nós ficamos preocupados com o que vão pensar de nós, o que os irmãos vão falar, o que nossa denominação vai dizer, etc. É muito mais importante preocupar com o que Deus vai falar. Foi assim que os apóstolos refletiram. Presta bem atenção em Atos 4, versos 19 e 20, o que os apóstolos falam quando são acusados e proibidos de levar a palavra de Cristo. Olha só. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles simplesmente falaram: eu vou obedecer a Deus. Simples. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu não posso fazer. Ontem eu ouvi uma pessoa escrevendo lá, colocando lá, mas a Bíblia diz que nós devemos respeitar as regras do mundo, as leis do mundo. Sim, nós devemos respeitar as leis. Tanto que elas são baseadas no quê? Na Bíblia, gente. Que coisa maravilhosa, aprendeu? Elas são baseadas na Bíblia. E, infelizmente, os caras que estão lá em cima julgando são fariseus hipócritas. Eles são mentirosos, são ladrões, são corruptos.
Assim como naquela época lá, Caifás e Companhia Limitada, que crucificaram a Cristo. A mesma coisa, não mudou nada. Politicagem pura. O que nós vemos hoje aí na política é uma vergonha. Uma vergonha geral. É um tribunal de justiça corrupto, uma assembleia corrupta, de um comando corrupto. Não estou falando do presidente aqui não, estou falando daqueles que comandam um país de verdade. Entendeu? Porque o presidente hoje ele está nulo de qualquer coisa. Ele não consegue nem governar. Porque se ele... Tudo bem que ele tem lá suas mancadas, isso eu concordo, ele tem as falhas dele, isso eu concordo, entendeu? Mas, gente, ele é nosso presidente. Nós devemos orar por ele, nós devemos acreditar que alguma coisa boa vai sair dali. Amém? Mas aí nós temos um Tribunal de Justiça corrupto, uma Assembleia corrupta, nós temos câmeras de vereadores corruptos, nós estamos jogados na mão de leões, certo? Que só se preocupam com o seu. E a única coisa que eu vou falar para você, muito interessante. Presta atenção na sua salvação. Não adianta você falar A ou B. Sabe o que vai mudar? Nada. Vai passar presidente, enquanto aquele lugar de corrupto não for limpo, de fato, e lá não se assentar pessoas dignas de se assentarem ali, eu vou falar uma coisa para você. A culpa é do cidadão brasileiro, que ainda vota nesses vagabundos, safado. Você olha lá para uma assembleia daquela, que devia representar o povo. Eles estão preocupados com deles, gente. Olha o nosso Tribunal de Justiça, não somos nós que elegemos eles, não. Ali eles vão passando o canudo um para o outro, pelo que eu percebo. É uma safadeza. E nós somos entregues a ele. O cara vai lá, julga o cara, manda prender. Aí nego vai lá e manda soltar. O cara vai lá, julga o cara, manda entrar com uma ação. O cara vai lá e manda soltar. Que sem vergonhice é essa, por favor? Aí vem um falar, eu sou a favor do AI-5, eu sou a favor de não sei o quê, eu sou a favor de não sei o quê. Não vota, gente. Vota em quem presta. Ah, mas quem presta eu não sei. O duro é isso, vai votar em quem, né? Pô, porque não é só o presidente, gente. Não é só o prefeito, não é só o governador. É um bando de gente. E você sabe que a gente fica discutindo essas coisas e a gente começa a perder o caminho. E o caminho é Cristo. E nós devemos olhar para Cristo e o que Ele nos ensinou. Entendeu? E o que Ele nos ensinou. Eu já não entro mais nisso, não. Não caio mais nisso, não. Não vou mais brigar por causa disso, não. Sabe por quê? Porque não vai mudar. O que pode acontecer de mal nisso são pessoas discutindo e perdendo simplesmente a amizade, como aconteceu há uns anos atrás aí, por causa da política, e perdendo famílias brigando por causa... Entendeu? Que mudou? Nada. Hoje nós temos que nos preocupar, gente, isso de fato. Uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de vida foi que eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar para sustentar a família. Hoje eu estou desempregado, não estou trabalhando. Porque o meu trabalho é viajando e eu não posso viajar. Graças a Deus, Deus abençoou minha esposa grandemente. Mas nós temos que trabalhar, porque senão nós não vamos sustentar nossos filhos. Está tudo muito caro aí fora. Hoje a gente foi comprar leite para as crianças, R$4 um litro de leite. Se a gente não continuar lutando, dia após dia, somos nós que vamos sofrer. E eles não estão preocupados com isso não. Ah, mas liberaram R$600 de ajuda. Amém, glória a Deus por isso. Eles não fizeram mais do que obrigação do tanto de imposto que esse povo paga. Certo? Quer que eu fale uma coisa sobre política para você? O povo tem o governo que merece. A palavra de Deus já diz isso. Sabe por quê? Porque nós honramos Jesus Cristo com a nossa boca, mas o nosso coração está distante nele. Sabe por quê? Porque o nosso coração está ligado com as coisas desse mundo. Está preocupado com as coisas desse mundo e não com a eternidade. Amém? Comece a buscar ao Senhor e entregue tudo nas mãos dele e ele cuidará da sua vida e reputação. Assim as pessoas verão que contra fatos não há argumentos. Eu só vou ler aquele último texto.
de Atos 4, capítulo 4, versos 19 e 20. Grave aí. Atos 4, versos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Justiça, o que é certo. Não vamos poder deixar de falar, e eu não vou poder deixar de falar, e você não pode deixar de falar o que é verdade e o que é correto. Esquece partido, esquece política, esquece seja lá o que for. Vamos falar de Cristo, anunciar a palavra de Deus, porque o que importa hoje é salvar pessoas desse marasmo, desse mundo desgraçado. E não é palavrão desgraçado não, viu gente? É algo sem graça. Desse mundo perdido, desse mundo sujo, desse mundo fétido que nós vivemos. Eu já fiz parte desse mundo, eu sei o quanto ele é podre. Quanto ele é podre. O quanto que vale você ter influência, o quanto que vale você ter dinheiro, o quanto que vale você ter poder. Se você tem algo para oferecer para alguém, você é a melhor pessoa para o mundo. Mas agora nós estamos em outro lugar. Nós entendemos outras coisas. E o que eu e você devemos oferecer para a próxima pessoa é Cristo. E mais nada. Mais nada. Amém? Motivos de oração de hoje. Ore para que pastores e líderes estejam convencidos de que a maior necessidade da igreja hoje é um avivamento espiritual. Ore por um avivamento tal que as barreiras da tradição sejam quebradas. Ore para que os líderes das igrejas sejam movidos por Deus e iniciem um movimento de busca pelo avivamento. Necessitamos urgente de uma nova reforma. E não é política. Não. Tá. Necessitamos desse avivamento de uma nova reforma. E estamos necessitados. E eu creio que tudo isso que veio acontecendo parou. Muita coisa ruim que estava acontecendo nas igrejas já estão parando, gente, já acabaram. Pessoas acho que abriram os olhos agora, aquela Rua do Brás vai esvaziar. Aquelas igrejas que só ofereciam bênção em troca de dinheiro, acabou. Eu sei que ainda vai ter gente lá desesperada procurando, mas porque essas pessoas ainda não encontraram o Cristo verdadeiro, não ouviram a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho. Então seja você boca de Deus e fale o verdadeiro evangelho. Amém? O Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa, na sua vida, trabalhando tudo isso que nós estamos falando esses dias, que a sua mente esteja preparada para receber a maravilhosa graça que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por permitir que estejamos aqui, Senhor Deus. Rasga o nosso coração e o véu que impede, Senhor Deus, de nós enxergarmos as suas verdades e a realidade do que somos e do que nós estamos vivendo. Traga à nossa consciência, Senhor Deus, a sabedoria e o conhecimento que vem de Ti. Que as coisas desse mundo, Senhor, desse mundo perdido, desse mundo que só nos entrega coisa ruim, Deus, saia dos nossos olhos, do nosso pensamento. Que o nosso pensamento se volte somente a Ti, Senhor Deus, e a Sua realidade. Nós não vemos mais a cor do sol, nós não vemos mais o sorriso da criança. Nós simplesmente nos preocupamos com o que vem acontecendo, com o que vem atrapalhando a nossa vitória financeira, a nossa vitória seja lá qual for. Mas a nossa maior vitória, a maior promessa que o Senhor fez é a vida eterna. E é isso que nós ansiamos e procuramos, Senhor Deus. Venha com um avivamento, convencendo todos nós, Pai, da verdade, da justiça, do juízo, nos trazendo arrependimento, convicção de pecado e transformação em nossa alma e em nosso ser, Pai. Em nossa sociedade, em nossas igrejas, na política, na justiça, Senhor Deus, em todos os lugares, Pai. Sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Então, inclina os seus ouvidos para nós, os seus olhos para nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito mais uma vez, com poder e graça, avivando a nossa nação, avivando os nossos líderes religiosos, avivando os nossos líderes, Senhor, políticos, sim. Eles precisam ter um avivamento, Pai, passar por um processo de cura, um processo de transformação de caráter, em nome de Jesus, Pai.
Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado grandemente conosco. Visita todas aquelas pessoas que nós oramos no princípio, Senhor. Faça a tua obra na vida de cada uma delas, Pai. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poderosamente, Deus agiu mais uma vez entre nós, gente, isso eu tenho certeza. Peço perdão se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, tá? Não foi essa a minha intenção, mas eu acredito o seguinte: o que tem que ser falado, tem que ser falado. Nós não temos tempo para ficar guardando palavras, e principalmente se essas palavras vêm do céu, tá? Deus, Ele vem pedindo para que nós abramos os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos. Todos os dias Ele tem pedido isso para a gente, para que a gente possa prestar atenção mais naquilo que Ele tem preparado para nós, nas maravilhas dos dias que nós estamos passando, mesmo estamos aí de vez em quando presos em casa, sem poder fazer nada. Peça força a Ele que Ele vai te dar, peça ânimo a Ele que Ele vai te dar. Amém? Obrigado cada um de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente às 16 horas, tá bom? Domingo nós teremos culto às 9 horas da manhã, culto matinal. Teremos a IBD às 10 horas da manhã, transmitido online. E às 10h30 da noite, culto na Igreja do Nazareno, a partir das 7h30 da noite, culto presencial, tá, gente? Quem puder ir, vá. Nós estamos tomando todos os cuidados. Você que ainda não conhece a Igreja do Nazareno, vai fazer uma visita nesse tempo. A igreja está vazia. Pessoas não estão indo ainda, porque algumas delas, a maioria de nós, das pessoas ali da Igreja do Nazareno, elas têm idade um pouco avançada, temos muitas crianças. É a sua oportunidade de você chegar, se sentar, ficar tranquilo, se sentir em casa, assistir o culto presencial, conhecer a Igreja do Nazareno. E você aí, ó, que está aí assistindo, compartilha, curta, leva essa mensagem para quem precisa, tá? Conto com vocês, não é para que eu apareça, tá, gente? Mas é que a mensagem chegue em todos os cantos. Às vezes nós compartilhamos tanta besteira, mas tanta besteira, que uma coisa boa dessa nós não compartilhamos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, esteja com cada um de vocês, que o Espírito Santo, como eu já disse, abençoe cada um de vocês e derrame sobre vocês graça e misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Um abraço.